O Impressões está de volta hoje falando mais uma vez sobre o rádio. E nós abordávamos no bloco anterior como é que foi a mudança, né, da situação da menina que adorava ouvir as emissoras de rádio e de repente passou a trabalhar em uma. Duda, como é que foi? Passado o frio na barriga, você já locutora, surgiram os fãs. Como é que foi essa relação e como é que você se viu passando para o outro lado? Eu sempre fui uma pessoa tímida, né? Eu, já adulta, eu fiz aqui em João Pessoa, inclusive fiz teatro para perder um pouco a timidez. Não parece, porque eu sempre fui bastante tímida. E eu lembro que as primeiras ligações, isso eu 14 anos ainda na Rádio Serrana, de Araruna, as primeiras ligações eu chorava muito porque eu não entendia essa relação. Como é que alguém poderia ser meu fã, eu tão pequena? Então, imagina isso na cabeça de uma adolescente, é meio complexo. Mas, ao mesmo tempo, isso também me deu bastante segurança. Ou seja, das pessoas que eu era fã, eu já estava trabalhando com algumas, né? E tendo algumas pessoas também que admiravam o meu trabalho, eu sempre fui muito grata por isso. E eu entendo essa história do fã ou alguém que admira com um senso de responsabilidade muito grande. Sempre foi isso, desde os meus 14 anos até hoje, uma responsabilidade muito grande, porque... citando até uma frase que eu acho que eu li isso, eu tinha 13 anos, do Exupéry, você se torna responsável por tudo aquilo que você conquista, né? E você é uma dessas pessoas, Cláudia, que quando eu aprendi muito com você, inclusive, né, aqui em João Pessoa, algumas pessoas de quem você era fã e você quando conheceu, você até em bastidores contava a surpresa não tão boa, né, por essas pessoas. E quando eu escutava isso de você e de outras pessoas, eu sempre tive um cuidado muito grande para que as pessoas que me conhecessem de verdade, elas não tivessem essa decepção. Porque se a gente for entender o mundo sobre o prisma de que somos todos irmãos, é isso que na verdade nós somos. Então ninguém é melhor do que ninguém. Se você está à frente, se você utiliza a sua voz e você consegue com o seu talento algum tipo de credibilidade, você tem responsabilidade sobre aquela credibilidade que você adquiriu sobre determinada pessoa. Então desde os 16 anos eu já tinha essa responsabilidade e esse cuidado. Para mim ainda é um pouco assim falar, eu sou teu fã, eu sou tua fã, eu ainda encaro com uma certa, assim, como assim? Mas nesse meio tempo, nessa estrada, muita coisa surgiu e, como eu dizia há pouco, eu me sinto abençoada. Eu saí de Araruna, passei pela rádio Integração do Brejo, e aí já foi quando eu conheci... Integração é Bananeiras, Bananeiras. Né? E aí foi quando eu conheci o Batista de Andrade, que foi um diretor e um anjo na minha vida, um profissional de mão cheia, foi quando me ensinou muito sobre rádio, sobre programas de entrevistas, sobre como se portar no microfone. Então, aprendi muito com o Batista e, acima de tudo, sobre a ética. E foi curioso porque eu visitando uma irmã aqui em João Pessoa, fui visitar também uma pessoa, Sandra Macedo, de quem eu sou fã e era, né? E estava no meio de uma conversa quando chegou uma pessoa chamada Adil, não lembro o sobrenome dele, nem sei se ele está mais aqui em João Pessoa, acho que não. E disse, olha, tá precisando de gente para fazer teste em tal emissora. Você topa aí? Aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa, na verdade em Santa Rita. E aí eu fui, era a Rádio Liberdade de Santa Rita, que estava iniciando, estava na fase experimental, e eu fui a primeira locutora de lá. Né? Fiz um teste, passei e já fiquei. Fui para cá só para dizer, mãe, estou indo para João Pessoa. E aí foi aquela fase de chororô muito grande. E vim para cá, para João Pessoa. Eu cheguei, minha irmã na época morava no Valentina e eu trabalhava no Alto das Populares, que era onde a Rádio Liberdade ficava. Você imagina quem conhece esse percurso, sair do Valentina para trabalhar em Santa Rita, no Alto das Populares. E eu não conhecia absolutamente nada em João Pessoa. Nada. Não sabia que ônibus pegar. E fui assim, enfrentando com a cara e a coragem. Tenho um orgulho muito grande dessa história, Cláudia, porque sempre foi por teste, sempre foi com muita dedicação e com muito esforço. Foi por sua própria capacidade. Talvez por isso eu seja tão apaixonada pelo rádio. Eu não digo assim, teve algum momento de decepção. Eu não tive. Eu tive momento, até as decepções, elas me serviram como aprendizado para forjar e para formar o que eu sou hoje, como pessoa e como profissional. E da Liberdade até a Tabajara, você passou por que outras emissoras? E aí eu fiz teste também estava havendo uma fase de mudança no sistema O Norte de comunicação.
E eu fui lá fazer teste também, soube que estava precisando de locutores, de profissionais, de locutoras. E eu fui, aí eu já tinha 18 anos por aí, 17, 18 anos. Fiz o teste. Tudo sempre foi assim, faz um teste hoje, fica, amanhã você já começa. Então, tudo muito no improviso, né? Agora, nessa época da Unorte, teve uma mudança, a Unorte passou, era uma época em que eu me recordo muito bem desse momento, a gente já convivia, houve uma época em que a Sonzum Sat passou, que era uma rede, né, formada a partir do empresário de várias bandas de forró lá de Fortaleza, e o forró eletrônico estava no auge naquele momento. E você fez um sucesso tremendo, né? Apresentando o programa, acho que à tarde, né? Era, primeiro lugar no Ibope, né? Em qualquer lugar que você andava nessa cidade, só escutava esse forró, que inclusive era o Só Forró, né? O nome do programa. Então, quando eu entrei no Norte, de novo, através de teste, passei, enfim, nós tocávamos pop, rock, né? Nacional e internacional, e de repente houve essa mudança. E passamos a tocar, na época, o auge do forró, dessas novas bandas, essa nova seleção de forró, essa mudança, né? Eu ia dizer forró de plástico, aí depois eu amenizei isso que era forró eletrônico. Então nossa, eu fui chamada bem nessa fase também, exatamente por conta da audiência do programa, né? Eles vendo toda a audiência, eles tinham pesquisas que demonstravam quais as cidades que tinham um número maior de audiência, e eu fui chamada para ir para ser locutora de rede, né, da rede, para ir para a cabeça dessa rede, que era para todo o país, de forma bem especial para o Nordeste. Mas era uma rede muito grande de emissoras interligadas, e eu fui chamada também para ir para lá fazer um teste, e nesse teste já era para eu ter ficado lá também, em Fortaleza. Eu tenho o quê? 17 anos, eu acho, por aí. E foi algo também bem um divisor de águas também na minha vida, porque eu tive que parar para pensar, opa, como eu tenho uma ligação muito forte com os meus pais, na época meu pai era vivo, eu vou ter que ir para João Pessoa pensando, eles me deram o prazo de 8 dias, porque já era para eu voltar para morar em definitivo em Fortaleza e ser a principal locutora dessa cadeia de rádios. Eu não fui, eu optei por ficar aqui em João Pessoa. Aí você, depois da Unorte, que também a Unorte sempre passou por diversas mudanças, né? E você, depois da Unorte, você também passou por mais uma emissora antes da Tabajara? Na verdade, uma empresa de comunicação, né? E foram 2 emissoras. Imagina, fazendo só um breve resumo da história, eu comecei em rádio AM, aos 14 anos, no interior do estado, na Rádio Serrana de Araruna. E aí fiz esse percurso, cheguei a João Pessoa, fazia rádio pop, depois passou a ser rádio popular, né? E eu soube que estava precisando de gente para Jovem Pan, e aí eu fiz teste para Jovem Pan, e em seguida Cabo Branco FM. Depois de, acho que 1 ano, 2 anos na Jovem Pan, Cabo Branco FM. Então eu saí do Norte para ir para o Sistema Paraíba de Comunicação, onde eu passei 17 anos. Né? 17 anos. Saindo, agora sim, para a Rádio Tabajara, para a superintendência da Rádio Tabajara. Como foi esse convite para ser superintendente da Rádio Tabajara? Hoje a rádio está com uma saúde financeira, administrativa bem tranquila, mas naquele momento não era bem essa realidade que você encontrou, né? Eu nem imaginava, né? Foi uma surpresa muito grande quando eu recebi um telefonema do então secretário de Comunicação, Nonato, dizendo que o governador Ricardo Coutinho queria conversar comigo. E eu fui nomeada primeira mulher superintendente da Rádio Tabajara. Isso foi em 2011. Janeiro de 2011. Nós vamos falar mais um pouco sobre essa história daqui a pouco, depois do nosso intervalo.